nosso Deus bem forte. Aleluia, boa noite, sejam bem-vindos à casa do nosso Deus, amém? Para quem não me conhece, sou o pastor Tiago. Quero poder ministrar uma palavra ao teu coração. Estenda a sua mão para o teu irmão, declare assim, fala que no mês de janeiro, Deus possa trazer tudo aquilo que você tem clamado. Fala, portas abertas, milagres te encontrem e que a vontade de Deus prevaleça sobre a tua vida. Quem crê nisso, aplauda Ele mais forte que você puder. Deus é poderoso, querido. Deus é poderoso e Ele tem muito mais para fazer em nossas vidas, amém? Deixa eu orar com vocês, por gentileza, inclina sua cabeça, fecha os teus olhos. Quero orar para a gente dar início à nossa palavra, no nome de Jesus Cristo. Senhor, nós mais uma vez te damos graça pela oportunidade de estar na tua casa, pelo privilégio de poder ouvir uma palavra que vem do teu trono. Obrigado pelas nossas famílias, nossa saúde, pelas pessoas que nós amamos, por aqueles que estão ao nosso redor. Obrigado, meu Deus, que o Senhor abençoe poderosamente cada vida que aqui está, aqueles que estão acompanhando, Deus, pelas redes sociais, que o Senhor visite cada um, guarda-nos debaixo das tuas asas, derrama o teu sangue sobre a nossa nação, derrama o teu sangue sobre a nossa família. Nós queremos viver o propósito, nós queremos viver teu projeto, e que neste mês de janeiro seja o mês de portas abertas em todas as áreas, cabeça do ano, e nós seremos colocados como cabeça em qualquer situação. Que não seja eu, mas seja o teu Espírito Santo a ministrar essa palavra, e que a tua palavra seja o que norteia a nossa vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero poder compartilhar uma palavra ao teu coração, e o tema da palavra hoje é vozes proféticas, ou voz profética, da maneira que você achar ideal aí. A voz profética. Quero conversar um pouco sobre a importância do povo de Deus compreender tamanho poder que existe em uma direção profética, em uma direção na nossa oração. Tudo aquilo que sai dos teus lábios encontra um caminho, um lugar, e tudo que você declara crendo acontece na sua vida, querido. E tudo que você declara repreendendo não alcança a tua casa. Quantos podem dizer amém? E eu quero falar um pouco sobre isso nesta noite. Pode pôr um fundinho musical tranquilo, beleza? Para não ficar só a minha voz. E eu quero falar um pouco sobre isso, mais um pouco eu aprofundo, mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, segundo João, o Evangelho de João, na verdade, capítulo 11. Olha o que Jesus fala ao nosso coração e nos ensina. João capítulo 11, acho do verso 40. Diz assim: verso 40. Antes de ler aqui, Jesus está falando com Marta, ali próximo já ao túmulo de Lázaro, e tem toda aquela conversa, né? Marta falando com Jesus, mas o Senhor disse que faria, acontecia. E Jesus dá ele refresca a memória de Marta, porque anteriormente, em um outro momento aqui, Jesus fala sobre projetos, sobre o propósito de Deus, e Marta tem uma revelação sobre quem Ele é, sobre quem Cristo é. E aí tempo para frente acontece uma fatalidade com o irmão dela, e aí é onde Jesus se encontra. Aí diz assim: disse-lhe Jesus: não falei que se você crerdes, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai,
Eu te agradeço porque me ouvistes. Eu disse que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu que me enviastes. Depois de dizer isto, Jesus bradou em alta voz, dizendo: Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto num pano. Disse-lhe Jesus: tire as faixas dele e deixe-o ir. Então esse texto maravilhoso, profético, forte, Jesus aqui ele traz uma dimensão de qual é a linguagem dos céus. A linguagem dos céus é uma linguagem profética. Ser profético é você crer naquilo que ainda não existe, mas dentro do teu coração, pela fé, pelas escrituras, pela comunhão, pelo relacionamento, pela transparência do Espírito Santo, pela convicção do Deus que você serve, você já declara, você já profetiza, você já se organiza, você já vai em direção àquilo que o teu coração anseia e que Deus já liberou. Eu entendo que o ato profético, ele é uma extração dos céus na terra. Quando nós entramos e declaramos profeticamente algo sobre as nossas vidas que ainda não existe no natural, mas já existe no mundo sobrenatural, no mundo, nos céus, você está entrando no sobrenatural e trazendo aquilo e aquela necessidade que existe no natural. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, atos proféticos, a Bíblia tem várias e várias histórias, momentos, decisões que homens e mulheres precisaram exercer profeticamente para que a palavra de Deus se cumprisse. Então aqui Jesus foi se encontrar com Lázaro, seu amigo. A Bíblia diz que quando Jesus chega naquele lugar, Marta já para ele no meio do caminho e fala: Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, se o Senhor tivesse vindo antes, feito algo antes, meu irmão não estaria morto agora. E Jesus, quando entra naquele ambiente, conversa com Marta, tem um dos textos mais poderosos na Bíblia, ao meu ver, e um dos menores versículos, que é: Jesus chorou. Isso mostra que existe um Deus que se compadece com a dor daquele que Ele ama. Queridos, deixa eu te falar uma coisa: suas lágrimas, suas dores, as dificuldades que você está passando, você não passa só. Todas as vezes que você entra em oração, que você até chora e tem chorado por algo há tanto tempo, você não está chorando sozinho. O próprio Deus está lá, derramando lágrimas e falando: filho, filha, creia que você vai ver a glória se manifestando nesta causa. Creia somente que tu verás a glória de Deus sendo liberada sobre a tua vida, família e todos os ambientes onde você não consegue ainda vivenciar o meu projeto. Então Jesus ele traz esse entendimento porque ele se compadece com a dor. Ele se compadece com a dor do próximo, vou dizer assim, mas isso às vezes dá um nó, na cabeça do ser humano. Como é que o Deus que sabe de tudo, que pode fazer tudo, sabe que se ele desse uma palavra, Lázaro voltaria à vida, esse derrama lágrimas com uma pessoa comum, normal, natural? Essa é a grandeza de Deus. A grandeza de Deus é compartilhar comigo e com você o amor dele, que é infinito, querido. Deus não tem prazer no sofrimento e na destruição humana. Deus tem prazer num homem e numa mulher que, mesmo com todas as circunstâncias justificativas para parar, ele decide continuar crendo que o projeto de Deus não faliu, mas apenas está no início de uma grande glória, que Deus será exaltado através daquela situação. Então ele se encontra com ela, conversa, e ele lembra ela, falando assim: eu não te disse, se você crê, veria a glória de Deus. Então o primeiro momento aqui, Jesus ele se compadece com a dor de Marta, ele gera fé na vida dela, e é um princípio dos céus. Nunca permita com que uma má notícia lance fora aquilo que você passou tanto tempo buscando e crendo.
Existem situações que quando falta um passo para você alcançar aquilo que Deus projetou, aquilo que você organizou, aquilo que você orou há tanto tempo, sempre quando estiver no ápice, no momento de você receber aquilo que você tanto almeja, vai vir uma palavra de confronto, às vezes de derrota, às vezes de dúvida, para ver se realmente o seu coração está crendo naquilo que você exerceu fé e para onde os seus pés estão te guiando. E Jesus virou primeiro e crê somente. E depois, interessante que ele liga, Jesus ele transfere a atenção dele para os céus. Ele olha para Deus e fala: Senhor, graças te dou porque me ouves e sempre me ouviu. Interessante que aí quando Jesus começa a falar sobre isso, ele começa a falar com Marta e pregar para as outras pessoas que estão perto. Ele chega num ambiente fúnebre, um ambiente de dor, um ambiente de tristeza, um ambiente de perca, e ele, em poucos minutos, em poucos segundos, em poucas palavras que saem dos lábios dele, ele transforma um ambiente de destruição, de dor, de pranto, num ambiente de fé, de restauração e de milagres, porque ao mesmo tempo que ele está exercendo fé na vida de Marta, ele está pregando para todos: Senhor, graças te dou, porque me ouviste e sempre me ouviu. Ele estava dizendo aquilo ali por quê? Porque existiam muitas pessoas que ainda duvidavam se ele era o Cristo. Fala comigo: toda dor é visível aos olhos de Deus. Segundo, fala, toda dor precisa ser levada àquele que pode resolvê-la, que é Deus. E aí uma terceira vertente dentro desse início, dessa introdução: Jesus, através de um ato profético, de uma palavra profética, ele vira e direciona a adoração, a palavra dele, ao problema, dizendo: Lázaro, vem. O quê? Então vamos falar comigo, 1, 2, 3, Lázaro, vem. Ele dá um comando, ele se compadece da dor, traz ambiente de fé, consulta e traz dos céus aquilo que ainda não tem na terra. Foi um dos momentos mais sobrenaturais. Ele trouxe a ressurreição, querido. O poder que existia nele, que existe no nome de Jesus, ele trouxe à tona. Falou: Senhor, é dos céus, eu direciono a minha adoração para os céus, a minha resposta vem dos céus, o que resolve o problema humano vem dos céus. E ele: graças te dou por isso, porque agora o teu nome será glorificado através da minha vida. Poderoso, cheio de Deus, pede, tira a pedra. Ele dá uma direção. As tuas orações precisam ser direcionadas. Para de falar com Deus de forma genérica, ou tentando num atacado, né? Meu irmão, oração com Deus é no varejo, para quem pode me entender aí. Você tem que falar tintim por tintim: Deus, eu quero mudar nisso, a minha mudança tem que ser nesta área, na minha conduta, eu sou muito nervoso, eu sou muito inquieto, ansioso. Vai falando. Se você não consegue falar isso na oração, tica. A oração não perde o efeito, querido, se você estiver lendo: Deus, eu declaro, eu oro. Pelo contrário, você está trazendo o poder do céu sobre uma causa específica, e Deus vai operar com os anjos naquilo que é específico. Senhor, muda a minha vida por completo. Ele vai falar: como? Como que eu vou mudar a sua vida por completo? Me explica. Mas Deus sabe de tudo, sabe, mas quer ouvir da minha vida e da sua, da minha boca e da sua, exatamente aquilo que o teu coração crê, porque a boca só fala daquilo que o coração crê. Se não sai dos meus lábios é porque não alcançou o meu coração, e se não alcançou o meu coração, muito improvável tocar o coração de Deus. Porque tudo aquilo que é importante para mim e para você é importante para Deus, amém, querido? Por isso que eu sei que a tua família vai viver dias maravilhosos, sua vida financeira vai ser restaurada, seu casamento vai ser o melhor, teu ministério vai ser explosivo, seus filhos voltarão para a igreja, enfim, tudo que você colocar diante de Deus vai dar certo, porque é intencional. Deus vai abrir a porta que você precisa. Ele não vai abrir um monte de porta para você ficar igual um cego tiroteio, não. Ele vai falar: querido, entra por esta porta, porque eu estou com ela, eu que abri essa porta e ninguém pode fechar as portas que eu abro. Vai, em nome de Jesus. É assim que Deus faz. Então fala com o seu irmão, aplauda o Senhor, amém.
Vira para o seu irmão e fala: seja específico, porque Deus quer intervir naquela causa. E aí Jesus, ele direciona essa vertente, né, para a moça, ministrando fé. Segundo, expressando fé. Quando ele fala com Deus, ele está expressando a fé que existe nele, que está dentro dele. E no terceiro vertente inicial, ele está expressando a fé, né? Ele está executando a fé. Ministra fé, exerce fé e executa a fé. E é interessante que o ato profético, ele tem esse poder. Porque se você parar para avaliar, o que é um ato profético, né? A missionária Claudete subiu aqui, cheia do Espírito Santo, envolvida pelos anjos, decidida a trazer uma palavra dos céus para inundar a tua vida. Porque todo aquele que sobe neste altar, ele não é natural. O altar edifica, o altar. Uma coisa que é interessante sobre a Bíblia é que o que santifica a oferta é o altar. O que santifica, o que gera poder na vida daqueles que creem é o altar. Então todo aquele que sobe, por isso que o altar, ele precisa ser selecionado. Porque uma pessoa que entra e sobe aqui, ela está ministrando da unção de Deus sobre a vida da igreja, amém, queridos? E ela estava trazendo ambientes do céu sobre a tua vida, família, casamento, e ela estava estruturando. E eu creio que enquanto ela estava clamando, declarando, os anjos estavam em guerra, destronando, arrancando, destruindo as obras das trevas que estavam tentando conduzir a tua vida. Então, o que é um ato profético? O que é uma ação profética? Profético é uma intenção, é uma intervenção dos céus na terra, né? Como eu disse, chamando a existência daquilo que deve acontecer na terra. Tudo que aponta para um futuro breve e que ainda não aconteceu, que está nos céus pronto para ser liberado na terra. Então um ato profético é isso, é quando nós não nos prendemos no que vemos, mas no que cremos. Nós não andamos pelo que vemos, mas nós andamos pelo que cremos. Não é assim que diz a palavra de Deus? Não ande por vista, mas ande pela fé. E a fé é enxergar além do óbvio. A fé é enxergar além da dor. A fé é enxergar além da incredulidade de todos aqueles que te rodeiam. Não é porque o casamento de todo mundo está definhando e acabando que o seu tem que acabar. O seu casamento não é igual de todo mundo. O seu casamento tem um componente do céu, que se chama Espírito Santo de Deus, da verdade, da unção, que no tempo devido ele vai ministrar no coração de quem assim o chamar. Ele não é intruso, mas ele resolve qualquer problema quando é chamado, quando é convidado a fazer. Então, se existe alguma área na tua vida que você não está de acordo, não está agradável, acho que o termo não é agradável, é que está trazendo dor na sua vida, é porque está sobre o seu domínio. Então coloque isso ao domínio de Deus e se prepare para viver aquilo que Deus preparou. Porque o que o homem planta, ele colhe, sim ou não? Mas se o homem planta diante de Deus, ele vai colher de Deus. Ele vai colher do altar de Deus. Então o reino de Deus opera por meio de atos proféticos, querido. E a Sara Nossa Terra, você que faz parte dela, nós aqui fazemos parte de uma igreja que foi fundamentada através de uma visão profética, de um ato profético. O próprio nome desta igreja é o nome de uma missão. Nós fomos gerados aqui para sarar a geração da miséria, da dor, da agonia, da depressão, do sofrimento, do adultério, do pecado, das injustiças, de tudo que vier contra Deus vai cair por terra, porque nós temos uma missão, nós temos foi nos delegado uma autoridade profética para amarrar demônios e fazer com que o reino de Deus se estabeleça na terra. Então esse momento é um momento de profético, profecias, do sobrenatural. Eu quero te dar um exemplo profético lá em Reis. Não vou conseguir abrir, mas te dou o endereço para você estudar. 2 Reis 13, a partir do versículo 14. Aqui, Eliseu, no fim da sua vida, já velho, doente, esperando ali o momento, né, findar a vida dele para ele ir para a glória. Ele se encontra com o rei Joás. E
Israel estava sob o domínio dos sírios, um jugo muito grande, sofrendo ataques, perseguições e, meu irmão, uma luta gigantesca. E o rei vai ter com Eliseu, profeta. Fala comigo, profeta. O profeta sempre tem uma palavra, querido. Sempre o profeta precisa ter uma palavra. E o profeta pega o rei, conversa com ele e diz: Israel vai sair desse jugo através da tua vida. Pede para o rei pegar um arco e uma flecha. Ele abre uma janela e ele pede para o rei: olhe para frente, olhe para o horizonte, e puxa o arco. E ele, traciona o arco com a flecha. E ele diz: lança bem longe essa flecha, porque essa flecha é a flecha da vitória do Senhor sobre esta causa. E o rei lança bem forte. Interessante que eles não estavam num campo de batalha. Na frente só tinha um horizonte, não tinha mais nada. Mas o ato profético de erguer o mais forte possível e lançar, focalizado no alvo, fez com que o povo de Israel se levantasse e vencesse, e saísse dos jugos dos sírios. Então isso é um ato profético. Flecha da vitória. Ele estava dizendo assim: através dessa flecha que está sendo lançada, o povo de Deus, o povo de Israel, vai de encontro àqueles que se subjugam, que colocam grandes cargas, e vocês vão vencer qualquer batalha. Eu profetizo que assim a flecha da vitória do Senhor está sendo levantada e lançada da tua vida para o alvo que você tanto busca. Vai de encontro. Então isso é um ato profético. Outro ato profético: unção com óleo, é ato profético. Outro ato profético: Santa Ceia, querido, é um ato profético. Para alguns, comer um pão e beber um suco não muda nada. Eu fui lá na igreja, ceiei, no outro dia estava vivendo uma vida muito pior do que a inicial. Foi comer o pão e encheu a barriga. Comer um pãozinho e beber um suco. Mas para aqueles que creem, sabe que é um dos atos mais importantes, que vincula e demonstra a intimidade, a devoção, mostra o quão grande é a gratidão por aquilo que Deus fez e faz. E quando vem na Santa Ceia, fala: Senhor, mais uma vez renovo minha aliança contigo, e é uma aliança fiel, inquebrável, e jamais quebrarei ela por motivo algum natural. Esse homem começa a andar na direção de Deus. Outro exemplo e último, para a gente não ficar só nisso: batismo é um ato profético. A água, a fórmula dela, para os químicos aí, me ajudem, os biólogos, não sei, é H2. Ainda é essa fórmula ou mudou? Então a água é essa, H2O. A água do Rio Jordão, H2O. A água lá da piscina do Revisão de Vidas, do Rema, é H2O. O que muda? A ação profética. A ação profética é: estou pecador, me arrependo de todos eles, aceito Jesus como Senhor e Salvador, e peço que o sangue dele seja derramado e possa cobrir os meus pecados. Morre para o mundo e renasce cheio do Espírito Santo, decidido a transformar a vida, a família e qualquer situação, porque Deus se torna prioridade dele. Morreu assassino, para as águas, renasceu como um profeta que vai ganhar muitas vidas. Ato profético, todos nós passamos por isso. Pastor, então só foi, pensei que era um costume. Não, é um ato profético, querido. E foi esse ato profético que me deu uma segunda chance, que deu para muitos aqui segunda chance. Isso norteia a nossa fé, que Cristo levou sobre si dores, pecados, injustiças que nós fizemos. Nós somos culpados do pecado, da destruição. Foi com as nossas próprias mãos que fizemos isso. Mas o Rei da Glória, o Senhor, o Cristo, o Filho do Deus vivo, pagou um maior preço da humanidade, entregando tudo que ele tinha de mais precioso, que era a vida, para resgatar a nossa vida e quitar o débito que tinha com as trevas. Ato profético. Então, dentro de tudo isso que eu estou
trazendo para nós como igreja. Nós precisamos compreender que o homem e a mulher de Deus precisa andar em aliança com Deus e trabalhar de forma profética, querido. Nós não podemos só vir à igreja, ouvir uma palavra, receber um louvor maravilhoso e sair daqui como se nada tivesse acontecido. Não. Quando você vier à igreja, você tem que vir: Senhor, hoje eu quero viver um sobrenatural, quero viver uma experiência, eu vou receber uma palavra que vai mudar a minha história, a minha vida, eu vou levar uma palavra que vai mudar o sofisma que está na cabeça do meu marido, da minha esposa, das pessoas que me rodeiam, eu vou buscar uma palavra que vai direcionar os meus negócios. Você vem na igreja porque você precisa extrair do céu aquela necessidade que você tem na terra. Para de extrair da terra e tentar justificar nos céus uma má colheita, porque você está semeando terra. Quem semeia na terra, colhe de terra, querido. Nós não queremos nada deste mundo, nós queremos viver o que Deus preparou para a igreja, e o que Deus preparou para mim e para você, os seus olhos ainda não viram, seus ouvidos ainda não ouviram, e ainda não penetrou no teu coração, porque isso é alcançado pela fé. Isso é alcançado por aquele que tem um olhar e valoriza aonde Deus habita. E Deus habita num lugar que para os homens, de forma natural, não pode ser alcançada. Mas se os homens buscarem a Jesus, esse é acionado e diretamente vai para o ambiente celestial, e todas as coisas que ligarem na terra será ligado nos céus, porque já existe, e só vai ser vinculado na minha vida quando eu exercer profeticamente a extração daquilo na minha vida. Pessoa que é curada, traz do céu e vem para a terra. Pessoa que transforma o ambiente em qualquer área, traz dos céus e vem para a terra. Tudo aquilo que não existe na sua vida já existe nos céus, e só vai ser liberada se você tiver fé e declarar através de voz profética. Quem está crendo, diga amém. Quem está recebendo, fala glória a Deus. E quem vai ser transformado pela vida do Senhor Jesus, diga aleluia. É isso, querido, é isso. Então nós precisamos vivenciar isso. Maria Bethânia, ela, olha o que é outro ato profético. Jesus estava assentado dentro de uma casa com os seus discípulos, e ela vem muito comovida, mexida, porque Cristo já havia falado com ela, Jesus já tinha falado com Marta, com Maria, em um outro momento, resplandecendo que os céus, resplandecendo da glória dele, e ela tem uma visão sobre que, de fato, que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e ela traz um óleo, um bálsamo, né? Um vaso de alabastro, né? Cheio de um óleo muito precioso, e ele de um nardo, e ela derrama sobre os cabelos de Jesus, começa a limpá-los. E olha como é que isso é profético. Os discípulos ficam perplexos com aquilo, dizendo assim: como que você derrubou um óleo tão precioso assim, por nada? Aí vem um dos discípulos que mais preocupado, falando: nós deveríamos ter vendido esse óleo e ter pegado o dinheiro e entregues aos pobres. Quem chuta quem era esse discípulo? Fala comigo, Judas. Ele estava preocupado em dar para os pobres, não. Ele estava preocupado em encher a bolsinha dele, porque ele que cuidava, para ver se ele fazia ali os saques que ele precisava. Ele estava preocupado com nada disso. E Jesus cala todos eles falando: esta mulher, não a moleste, porque ela está tendo uma visão, está preparando o meu corpo para aquilo que vai vir. Mal ele sabia que aquela mulher já teve uma revelação que o Cristo sofreria muita agonia e dor, e que aquele óleo não mudaria nada de forma natural na vida dela, mas ela semearia o melhor dela para aquele que pode todas as coisas. E ela derrama um bom perfume, perfuma o corpo de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus diz assim: essa mulher nunca será esquecida pelo que ela fez pelo Filho do Homem. Ato profético. Então são imensidões, são vários, né? Esse termo, essa situação que eu falei está em Marcos capítulo 14, tá? Caso você queira ver. Então Deus gera no seu povo, né? Deus gera pessoas proféticas que enxergam o que vai acontecer, ou seja, aqueles que vivem e falam do que Deus é capaz de fazer através da vida deles, ou na vida deles.
Nós precisamos mudar o nosso dialeto, nós precisamos mudar o que sai dos nossos lábios. Porque se você é um homem ou uma mulher profético, você não dá espaço para a incredulidade tomar os seus lábios. Mesmo que o ambiente seja hostil, mesmo que a situação seja mais severa, nunca permita com que os teus lábios declarem daquilo que a sua fé não professa. Porque senão você vai estar quebrando um ciclo. Quero que você entenda algo, não seja um agente de destruição na vida das pessoas, mas sempre seja um autor da glória de Deus e da manifestação dos milagres na vida dos seus coiguais. Se pessoas falam de destruição, de problema e fofocam, que dos seus lábios não tem espaço para isso. Se você não tem algo que edifique a vida de outra pessoa para falar, não fale, guarde para você, porque a sabedoria está naquele que sabe quando falar e quando se calar. Existem muitos em nós e muitos momentos em nós que nós sempre queremos um espaço para falar algo. Ah, pastor, mas tem uma coisa que é as verdades. Quer desabafar? Desabafa com o seu líder. Ele vai te ouvir, vai entender, vai te ajudar. Mas nunca fica compartilhando para baixo, para o lado, coisas que são irreais. Porque uma palavra que sai dos seus lábios pode acabar com a fé daquele que é novo. Então fale com pessoas que entendem, fale de fé, fale de projetos. E nunca fica falando de situações, tão pequenas. Deus não te chamou para ser pequeno. Deus te chamou para ser grande e fazer Ele ser engrandecido através da tua vida. Amém, querido? E caminhando para um outro ponto. O que significa o nome Moisés? A palavra de Deus diz que Moisés significa retirado das águas, removido, tirado das águas. E é muito interessante e curioso que através do nome que foi dado para ele, isso norteou e isso desencadeou muitos momentos da vida dele que a água fazia parte do seu convívio. Moisés, quando foi chamado para libertar o povo, uma das coisas que ele teve que fazer foi transformar a água do rio Nilo em sangue. Depois foi lá, tocou o cajado, mudou. E no outro momento ele teve que, diante do faraó, um exército vindo atrás dele, querendo matá-lo, e todo o povo de Deus, ele está sobre o rio ali, o mar vermelho, e agora, o que eu vou fazer, Deus? Você não é o retirado das águas? Domine sobre elas. Uma autoridade foi liberada sobre a vida de Moisés através dele ter sido tirado, resgatado. Então Deus estava ensinando o seguinte: existe uma autoridade profética sobre a tua vida, exerça ela. E ele imediatamente toca o mar, abre e ele passa por ela, e você já sabe todo o processo. Outras duas curiosidades sobre o mesmo, isso parece que norteia e rodeia a vida de Moisés. Eu não sei se você já teve nunca reparou isso. Ele chega no meio do deserto, está com sede, fere a rocha, sai o que dela? Água, e ele dá de beber. E num dos últimos momentos da vida dele, Deus diz a ele: não fira a rocha, fale com ela, e ela vai gerar profeticamente aquilo que vocês precisam. Só que Moisés já estava num ápice do estresse, indignado, sem pensar, não estava mais pensando, não estava mais recebendo orientação do líder dele, de Deus, e começou a fazer e tomar decisões por si só. O que ele faz? Vocês não querem água, Deus não é Deus, já indignado, vai lá e faz o quê? Fere as rochas com cajado, mas a água é jorrada, porque ele tem autoridade sobre ela, foi delegado a isso a ele. Mas ele perde o direito de entrar na terra prometida porque desobedeceu ali. Deveria falar, porque o ato dele falar faria com que todo Israel que estava com o coração dobre, coração duvidoso, voltar à adoração a Deus. E ele já, porque muitos magos, outras pessoas poderiam fazer isso. Então você vê que na vida de Moisés tem essa curiosidade. Ele sempre é rodeado por atos proféticos. E a curiosidade é que tudo que ele fazia ali em relação à água acontecia porque foi delegado essa autoridade para ele profeticamente. O nome dele já trouxe, já desencadeou uma unção profética, e ele cria de tal maneira que tudo que ele exercia sobre as águas acontecia, e era de forma profética.
Ezequiel, quando está no vale de ossos secos, mesma coisa, Israel sofrendo, ali os ossos secos estavam mostrando como estava a vida espiritual do povo de Deus. E Deus vira para Ezequiel e falou: é possível tirar desses ossos um exército? E a Bíblia diz que Ezequiel falou que sim. E ele disse para Ezequiel: então declara, filho do homem. Olha que coisa. A terceira vertente, um executador da voz profética. E Ezequiel fala: ossos secos, volte a viver. E a Bíblia diz que os barulhos de os ossos juntando, cartilagem, carne, e o negócio, quando vê um exército de pessoas, um exército disponível para ser guiado pela voz profética daquele profeta. Assim acontece na minha vida e na sua, querido. Aquilo que ainda não se instalou, não é porque Deus não quer fazer, muitas vezes é porque eu não creio naquilo que eu estou pedindo. E se não move os meus pés, não vai mover as mãos de Deus. Eu quero te dar uma palavra hoje, toda palavra profética que você profetizar e declarar, o primeiro que precisa se mover sou eu, são os meus pés em direção àquilo que eu declarei, porque se não move os meus pés, tão pouco moverá a mão de Deus, tão pouco moverá os céus em direção àquilo que eu tenho orado, clamado. Se você quer transformação na sua casa, seja transformador, mude, perdoe, enfim, seja um instrumento de Deus naquele lugar, que você vai ver o agir de Deus através da tua vida. Então, dentro disso, nós concluímos que Jesus quando falou com Marta, a primeira coisa importante é que ele se compadeceu da dor. Ele deixa claro, ele direciona, ele avança a fé, ele gera a fé no coração dela. Ele estava nos ensinando a ter resistência à dor. Quando ele teve o primeiro contato com Marta, ele falou: se você crê, verá a glória de Deus. Ele estava fazendo o quê? Tenha resistência à dor. A dor não pode te destruir, a dor não pode te dominar. Lance a sua dor naquele que é maior do que ela. Ele estava dizendo isso. Creia, mulher, porque você vai ver se você crer, você verá a glória de Deus. Ele estava fazendo o quê? Tenha resistência à dor. Nós precisamos ter resistência à dor. Nós não podemos deixar, porque pessoas quando passam por dor, abandonam família, abandonam trabalho, abandonam a vida, são muitas vezes desertores da fé, desertores do que creem. Não podemos entrar nisso. A dor não pode determinar e não pode guiar a minha vida e a sua. A dor, ela até fere, mas das minhas feridas sai a poder para curar, não é assim? Quem já ouviu essa frase? Que das minhas feridas sai o poder para jorrar e curar. E quanto mais dor eu sentir, mais falarei daquele que me ama, mais falarei daquele que nunca se esqueceu, mais falarei daquele que que conta todos os fios do meu cabelo, porque nenhum cai sem a vontade dele. Então é isso. Ministrou nela. Segundo, ele estava nos ensinando que é preciso ver o Senhor acima da dor. Pai, graças te dou. Jesus estava virando para ela e falando: a dor você transmite para ele. Graças te dou. No meio de um velório, ele levanta as mãos e fala: Senhor, graças te dou. Eu fico imaginando o pessoal falando assim: como assim? Está dando graças aqui, um dos melhores amigos dele morreu. Mas Jesus não se prende à humanidade. Jesus se prende a uma palavra. Você precisa ter uma palavra, querido. Você não pode andar em 2022 sem uma palavra, sem uma direção, sem um norte. Pastor, estou perdido porque 2021 me baqueou. Então, meu irmão, alinha tua mente, teu coração, enxuga tuas lágrimas e fala: Senhor, eu vou entrar em oração 21, 30, 40, 50, 300 dias de jejum, até que uma voz seja liberada dos céus para mudar a minha vida por completo. E essa voz vai direcionar a tua vida aos pés de Jesus, amém? Tem uma palavra, tem que ter uma palavra. Direciona para Deus, porque Deus está acima da dor, querido. Quando uma pessoa vai desse ambiente natural para o mundo espiritual, acabou a dor dela, acabou. O sofrimento muitas vezes fica com nós, saudade, mas a dor daquele que estava fragilizado cessou. Descansa, que isso gere fé no teu coração. Muitas vezes eu, falando de mim humano, sou muito egoísta, porque eu não gosto de despedidas. Principalmente quando são uma despedida que você não pode ir na casa mais ver, ou numa cidade, onde é que quer que seja.
E às vezes nós ficamos, né, nossa, por que aconteceu? Sinto tanta saudade. Às vezes nós temos esse egoísmo, mas a pessoa estava sofrendo tanto. E que nós não nos colocamos no lugar, que às vezes a própria pessoa está falando, Senhor, me leva. Eu já cumpri, combati o bom combate, acabei a minha carreira, guardei a minha fé, me leva. Eu quero poder passar a eternidade ouvindo daquele que me amou sempre, desde quando era uma substância informe. Você precisa ter a visão do sobrenatural, porque se Deus é um Deus bom e generoso, Ele guarda sempre o melhor para nós, amém, querido? Terceiro ponto e finalizo. O pastor já falou isso, mas agora finaliza. Seja compassivo para com quem sofre no seu caminho. Não vire as costas, Deus não se agrada com isso. Nunca vire as suas costas para aquele que está sofrendo. Nunca vire. Pastor, mas eu não consigo resolver. Ok, estenda o ombro para chorar. Dê um abraço. Fale, eu estou com você. Mas pastor, meu Deus, eu quero abandonar tudo. Não faça isso. Você tem amigos. Você tem pessoas que te amam. Sempre estenda a mão. Sempre deixe os ouvidos prontos. Olhe nos olhos. Pastor, mas eu não concordo. Olhe nos olhos. Se compadeça da dor. Em momentos de dores, querido, a gente não precisa ter a melhor palavra. Muitas vezes as palavras elas se perdem nesse momento. Mas as nossas ações de estar presente falam muito mais do que qualquer pregação. Então ligue, esteja perto, faça tudo o que você puder fazer, mas não negligencie a dor. A dor do teu irmão pode não ser a mesma dor que você, mas se é uma dor para ele, entenda que no tempo certo ela vai passar. E que ele possa se lembrar que no momento da dor existiam pessoas que estavam ao lado dele. Que você vai ser lembrado, porque um dia a dor pode vir para você. E eu tenho certeza que você gostaria de ter pessoas que estivessem com você no momento de dor. Não estou falando só de ida para a eternidade, mas de qualquer outro conflito que você vive. É bom ter bons amigos. E bons amigos é aqueles que te aproximam de Deus, amém, queridos? Pessoas que quando te vê baqueado, falam, toma aqui um chocolate. Todo mundo abre um sorrisão quando vê um chocolate. Tem um negócio mágico, não sei porquê. Mas a pessoa está triste, não, chocolate. Ela, ai, nossa, era o que eu gostava, é o que eu gosto. Não vou comer agora não, vou guardar. Comer sozinho em casa, né? Então é isso, se compadeça. Jesus vira para Lázaro e fala, Lázaro, vem para fora. Ele direcionou a pessoa na qual estava nas trevas, na morte. Ele direcionou, porque morto não escuta a voz de ninguém, querido. Mas até os mortos precisam se submeter à voz do Criador. Volto a dizer para você, os mortos não ouvem a minha voz e a sua. Eles estão dormindo. Quando Jesus voltar, voltarão, serão arrebatados, enfim, não vou entrar nessa parte do Apocalipse, essa parte depois a gente conversa isso em um outro momento. Mas aquele que tinha todo o poder e domínio sobre a vida estava declarando uma mensagem, e ele deu nome a ela, mesmo Lázaro não ouvindo o clamor e a oração daqueles que estavam no sepultamento. Ele não ouvia dos homens, mas com certeza se submetia à voz de Deus, que é dono de tudo, e tudo se submete à vontade dele. Jesus virou e falou, Lázaro, com muita autoridade, Lázaro, vem para fora. E imediatamente o espírito que havia sido tirado foi devolvido para aquele homem, e ele ressuscitou. Por que Jesus, uma curiosidade para vocês, só para dar um nó na tua cabeça, para você se debruçar e comer Bíblia, para Deus te trazer algumas revelações. Se Jesus tivesse falado assim, morto ou mortos, volte à vida, todo mundo que estava naquele cemitério ia ressuscitar, querido. Por quê? Porque aquele homem que declarou uma palavra não duvidou, ele não tinha dúvida do poder de Deus sobre a vida dele, sobre o propósito dele. Tudo que ele declarasse crendo aconteceria. Então Jesus trouxe um vislumbre do que Deus pode fazer, mas ele direcionou somente a uma pessoa, dizendo, Lázaro, vem para fora, seu propósito não encerrou. Pelo contrário, a morte não veio para destruição, mas veio para glorificar aquele que vai fazer a obra redentora se concretizar nessa terra. Se você crê nisso, dê uma forte salva de palmas a ele. Voz profética, querido.
tenha voz profética, seja um homem profético. Amém? Eu consegui comprar minha casa de forma profética, sem dinheiro, sem nada, mas com fé. Eu falo isso no próximo culto que eu pregar para vocês. Amém? Coloca a mão no teu coração. Senhor Jesus te abençoe, que Ele fortaleça a tua vida, transforme o teu interior, mude todo questionamento, incredulidade, falta de fé, falta de comunhão, de relacionamento. Que Deus possa intervir, que Deus possa se compadecer, gerar fé no seu coração, que você seja ministrado pela fé, e que através dessa ministração você possa expressar a fé, falando com Deus, orando, buscando, se entregando, mudando o que tiver que ser mudado para que ele seja real. E quando Deus vê que você está expressando fé, que você seja um executador daquilo que você crê, executador da fé. Com a mão no teu coração, fale com Ele aonde você precisa exercer fé, fale com Ele aonde você precisa expressar fé, fale com Ele, se perdoe, querido. Nós somos falhos, mesmo que você esteja sobre algum tipo de disciplina, correção, ajuste de Deus, se compadeça disso. Senhor, Ele está cuidando, Ele está tratando, ministrando na tua família, em todas as áreas, no nome de Jesus, amém? Para a gente finalizar, outro ato profético, dízimos e ofertas, é ato profético. Você está norteando o Deus da sua vida, não é a riqueza, não é o dinheiro, não é mamon, é Deus. Você traz para o altar. O altar expressa, santifica, transforma, multiplica e faz todo o ambiente ser mudado através do ato profético. Nós somos dizimistas porque nós cremos profeticamente que existe uma proteção, que existe uma multiplicação, que existe um olhar dos céus sobre aquilo que nós exercemos. A oferta, meu irmão, quando você coloca, você está plantando, e no tempo devido você vai fazer a colheita. Você vai colher grandes feixes, muitos feixes, muita unção, prosperidade em todas as áreas. É profético. Por que eu falo que é profético? Existem muitas pessoas que antes de querer ser dizimista, elas querem um estudo de escatologia, de todo o vislumbre bíblico para justificar isso. Só que, querido, deixa eu te falar, a matemática de Deus é eu exerço e recebo, e não simplesmente eu tenho que estudar até o fim das coisas, porque diz minha oferta. Você só vai compreender o poder disso quando você fizer, porque só você sabe o que você buscou em Deus, e quando aquilo acontece, casa diretamente com a unção que você colocou no altar. Eu, como pastor, não tenho como ficar assim, não. Aqui é um momento onde todos aqueles que creem profeticamente estão tendo um momento de fazer as coisas serem geradas. Conversa com pessoas. O maior testemunho é o seu irmão, que se tornou um dizimista, a partir dele ter se tornado um dizimista, um ofertante, a vida financeira dele ter sido transformada. Ele vai te contar coisas que ninguém sabia, só ele e Deus. Pastor, eu estou orando por tanto tempo por uma promoção, um novo emprego, um carro de chefia, não sei o quê, e só ele e Deus. Aí ele faz uma oferta, é dizimista, é fiel, e aí ele vai e passa por um processo, está lá no lugar onde sempre sonhou. Acontece. Por quê? Ato profético. Já enxergava onde seria levado através da decisão. Quero te convidar a você não ser mais você não ser somente uma pessoa que traz dinheiro e coloca no altar, mas você vê profeticamente, fala, aqui está transformação, correção, unção, crescimento, enfim, cura. Profeticamente você entrega, e Deus fará grandes coisas, amém? Você que está em casa, os nossos queridos vão colocar a maneira que vocês podem ofertar e dizimar. Faça conforme Deus tocou no coração de vocês. Mande seu comprovante para o seu líder, só de forma administrativa, amém, queridos? Pode trazer, traga com muita fé, de forma sobrenatural, o seu dízimo aqui do meu lado direito, ao nosso querido missionário, a sua oferta do meu lado esquerdo com nossa querida missionária, e ela quer derramar uma unção sobre a tua vida, de crescimento, prosperidade sobrenatural. Pode vir, venha com fé. Vitorioso és, nada
sem pressa. Quero só orar. Estenda sua mão direita para cá, em nome de Jesus, e começa a visualizar. Nós não estamos comprando, pagando nada. Pelo contrário, nós estamos na posição de obediência. Nós estamos devolvendo o que não nos pertence, é de Deus. E nesse ato profético é onde os céus precisam derramar autoridade sobre a tua vida. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus eu oro agora e peço que de forma profética os céus toquem cada irmão meu Deus, aquele que está passando por dificuldades financeiras, que o refrigério alcance ele hoje. Dobre sua renda, seus investimentos, que ele se torne sócio majoritário da empresa que ele está. Ó Deus, abre portas, aquele que tem os seus negócios, empreendedores, meu Deus, empresários, em todas as áreas sejam alcançados, concursos, ó Deus, portas sejam abertas financeiramente, ó Deus, para aqueles que estão desempregados. Age na saúde, traz crescimento, ó Deus, traz em nome de Jesus saúde, que a tua graça, o teu poder se instale em mim, na igreja, naqueles que aqui estão, naqueles que estão em casa, meu Deus, em nome de Jesus, que sejamos frutíferos, ó Deus, em tudo que iremos fazer. Traz, protege a tua igreja, livra-nos do mal, livra-nos do maligno, livra-nos de toda seta, toda ação do mal sobre as nossas vidas, ó Pai, e que a tua igreja viva o melhor momento até hoje, para a tua glória. Obrigado, Senhor, graças te damos, porque nos ouvimos e sempre nos ouviu. O Senhor sempre ouve aquele que busca a tua presença, e aqui estão aqueles que jamais se ausentarão da tua presença, em nome de Jesus. Amém, queridos? Dê uma forte salva de palmas a Ele. Ele é digno, é dele a honra e glória e poder. E que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça o rosto dele sobre ti e te traga paz. Que o anjo do Senhor esteja acampado ao teu redor, te protegendo, te guiando. Estamos encerrados. Amém? Que você possa ter uma semana maravilhosa. Caso tenha algum visitante, tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez? Não? Todos de casa? Tem? Seja muito bem-vindo, querido. Repete uma oração comigo. Fala: Senhor Jesus, nessa noite eu te recebo como único e suficiente Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Essa oração vai mudar a tua vida daqui para frente. Eu não sei o que você veio buscar aqui hoje, mas você já está saindo daqui com a resposta que o Senhor precisava incluir na tua vida. Amém? Nós temos um livrinho, um livreto da nossa igreja, que é as 4 leis da fé, fundamenta a nossa fé. Nós vamos te dar um presente. Quem te trouxe aí dos flamenguenses aí? Gostei da vestimenta, hein? Foi os dois. No final, vocês estão com o Esaú? O Esaú vai levá-los ali, pegar seu pedido de oração e te entregar o presente. Amém, igreja? Dê uma forte salva de palmas a esses homens de Deus. Amém? Deus abençoe. Que as ricas bênçãos dele te encontrem nessa semana, em nome de Jesus. Fique com o melhor louvor da Sara, nossa terra.